A gente vai começar agora esse olho com o lápis H, fazendo um fundo em toda essa extensão da íris para preencher de cinza, né? Porque é um olho que eu vou deixar um pouco mais claro, então eu gosto de fazer ele assim, bem acinzentado, para depois vir trabalhando em torno dele. Aqui eu tô com uma lapiseira 03 grafite B, só para poder definir os pontos que eu quero escurecer mais, tanto em torno quanto dentro, né? Esses detalhezinhos, os risquinhos que tornam o trabalho mais realista. Aqui eu já venho com uma lapiseira 05 grafite 4B, bem macio, da marca Pentel. Ele é bem preto e eu faço ele acalcando, né? Faço esses detalhes acalcando mesmo para que fique bem escuro e a gente consiga assim dar um contraste mais bonito no desenho. Eu gosto sempre de trabalhar com esse grafite 05 4B. Aliás, eu uso ele em grande parte do desenho, principalmente do olho, que tem esses detalhezinhos, que tem essas partes mais escuras, a própria pupila, que é bem preta, os cílios, que eu venho montando desse jeito aqui para poder puxar os fios, puxando sempre esses fios de dentro para fora e com a ponta fina. Eu sempre deixo o acabamento dele mais fino. E aqui eu vou enchendo, né, preenchendo. É legal você prestar atenção no movimento dos fios para que ele tenha uma leve curvatura e ao fim ele termine bem fininho, porque é isso que dá mais naturalidade ao desenho. Desde já eu quero pedir que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative notificações para ser avisado, deixe o seu comentário. Aqui eu venho já esfumando, eu passei o esfuminho, daí agora eu passei o pincel, aí agora venho retocando alguns detalhes aqui com a lapiseira 03. Essa lapiseira 03 também me ajuda bastante a construir esses detalhezinhos para depois eu esfumar. Ó, com ela aqui eu faço as veias, né, as veiazinhas do olho, faço esses detalhes de fora, formando uma espécie de textura para não ficar aquele sombreado liso. Eu venho fazendo quase que um pontilhismo com ela, com essa lapiseira. E aí já aproveito para puxar os cílios de baixo, que são menos volumosos que o de cima, são mais espaçados e bem fininho também. Eu tomo muito cuidado com o acabamento ao final, tá? Apesar da imagem aqui estar acelerada, eu faço ele com bastante leveza e bem devagar, construindo isso. Essa textura você pode fazer pontilhando, sabe? Como se fosse um pontilhismo mesmo, só que levemente borrado. Aqui com essa mesma lapiseira ainda, ó, vou trabalhando toda essa parte exterior do olho, formando movimento na textura. E agora com a lapiseira 4B, 05 4B, eu vou fazendo as partes mais escuras para dar mais contraste. Então olha como fica bonito. Depois que você faz com a 03, você vem fazendo com a 05, esfumando, né? Aqui eu tô com o esfuminho da Cretacolor. Volto com a lapiseira 05, fazendo pequenos detalhezinhos para formar essa textura. E aí eu vou passando ela de maneira aleatória. Aqui eu já não estou fazendo espécie de pontilhismo. Aqui eu já estou fazendo movimentos aleatórios assim para formar texturas irregulares. Porque é essa irregularidade que muitas vezes impressiona. Porque as pessoas olham e falam, nossa, mas como que faz isso? Pensando que aquilo é feito de uma maneira organizada. Não, é bem batido. E aí eu passo o pincel, volto com a lapiseira 05 4B para fazer toda essa parte escura. Percebe que embaixo, depois que eu passei o pincel, deu bastante contraste, né? O brilho realçou. E aqui eu venho com a lapiseira fazendo o mesmo que eu fiz embaixo. Poderia usar a lapiseira 03 também, mas já estou indo direto com a 05, formando já essa parte um pouco mais escura aqui e esfumando. Até porque quando eu uso a 05 4B, eu consigo esfumar mais.
Agora aqui eu já quero mais claro, então eu estou usando a 03 com grafite B. Aí vou espalhando essa sombra para depois esfumar. Já marco os fios da sobrancelha para que eles não desapareçam depois que eu esfumar. Ó, aqui conforme eu vou passando o papel higiênico, antes, repara que eu fortaleci um pouquinho os fios da sobrancelha para que eles não desaparecessem. E aí, para fazer essa parte aqui acinzentada, eu vou usando a lapiseira, papel higiênico e esfuminho. E vou alternando. Passo mais um pouquinho a lapiseira, passo mais um pouco o papel higiênico, passo mais um pouco o esfuminho. As partes que eu quero mais escuras e mais definidas, eu passo o pincel e esfuminho. As partes que eu quero um pouco mais claras e espalhadas, eu uso o papel higiênico. Aqui vou só reforçar, venho reforçando alguns detalhes para poder dar a profundidade aqui da dobra, né, da pele na pálpebra. E percebe que o branco da pálpebra é onde eu não passei nada. E é exatamente por não passar nada que dá essa sensação de brilho. Aqui eu venho fazendo uma textura mais discreta, tanto que eu não passo a lapiseira para formar essa textura, eu só venho passando o esfuminho e o papel higiênico para ir formando uma textura, mas é uma textura muito sutil. E aí eu começo os pelinhos da sobrancelha que muita gente tem dificuldade em fazer. Repara que eu vou virando a lapiseira toda hora, eu vou girando ela para pegar a quina do grafite e eu procuro fazer o início do fio e o fim do fio bem fininho, entende? Início e fim do traço ou do fio, do pelinho, bem fino. Ou seja, eu começo ele leve, acalco no meio e solto no fim. E esse movimento constante é que às vezes eu fazendo rápido você não consegue perceber isso. Mas ó, repara que cada fio, o início e o fim dele tá fininho. E aí eu vou girando a lapiseira para pegar sempre a quina do grafite, porque se eu fico usando o grafite já meio gasto de um lado, ele vai ficando chanfrado e aí o fio fica grosso. Então eu vou girando, mantendo sempre essa inclinação dos pelos, ó, tá vendo? Caindo para a esquerda, nesse caso aqui, se fosse o outro olho iria cair pro outro lado. E a sobrancelha está praticamente feita. Aí eu venho com a canetinha borracha batendo para dar uma sensação de brilho nesse pedaço. E aí, só que eu não quero um brilho qualquer, eu quero um brilho texturizado. Então por isso eu vou batendo a borrachinha e venho com a lapiseira fazendo uma leve textura aqui, ó, para fazer a transição entre a parte escura e a parte que eu estou fazendo com a borracha. E assim eu vou finalizando esse desenho. Se você quiser se tornar membro aqui do nosso canal, assinante, vou deixar o link aí nos cards também e vem participar com a gente. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima. Valeu!